Olá, amigas e amigos da filosofia. Bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu tenho comigo dois professores, que são a Marjorie Marona e o Fábio Kersh, que estão publicando um livro, já está circulando bastante esse livro, mas é bem recente a publicação. É uma organização, de vários autores, eles também escrevem artigos no livro, que é o Governo Bolsonaro, Retrocesso Democrático e Degradação Política, pela editora Autêntica. Muito obrigado pela presença dos dois aqui, para a gente fazer essa conversa, para discutir um pouco das ideias, né, que motivam esse livro, né, e aí vocês vão também poder falar um pouco, cada um sobre o seu artigo e também sobre o tema geral do livro, né, são muitos autores, muitos temas interessantes para discutir a política contemporânea brasileira. Eu vou pedir para vocês se apresentarem brevemente, antes da gente começar a falar do livro. Se a Marjorie quiser começar, depois eu passo para o Fábio. Boa tarde, muito obrigado pela presença aqui no canal. Imagina, Caio, obrigada a você pelo convite, pela oportunidade da gente, também agradeço também já em nome do Fábio e também do Leonardo Avritzer, os outros dois organizadores, né, da gente poder estar aqui conversando um pouco a respeito desse livro. Eu sou doutora em ciência política, eu tenho a formação em direito, mas sou doutora em ciência política e sou professora do Departamento de Ciência Política e do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Minas Gerais, né? E também sou pesquisadora do Instituto da Democracia e Democratização da Comunicação, o INCT e DDC. Obrigado, Marjorie. Fábio, boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, Caio, Marjorie. Lembrando aqui também, né, o nosso colega, que também é organizador, o Leonardo Avritzer. Bom, Caio, a minha formação, eu fiz Ciências Sociais na USP, mestrado, doutorado na Ciência Política também na USP. Eu estou afastado agora, era pesquisador titular da Fundação Carlos Barbosa, agora eu sou professor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, e sou também professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política do IESP-UERJ, né? E um dos organizadores desse livro que está, como você disse, está circulando bastante, está tendo uma boa repercussão, a gente está muito satisfeito com o resultado. Uhum. Obrigado pela apresentação. Vou perguntar então do livro, como que surgiu a ideia e também como que foi fazer a organização dos autores e dos temas, né? Até para vocês falarem assim os temas principais, os eixos de pesquisa que estão lá dentro desse livro e tal. Eu acho que o Fábio pode falar um pouco mais sobre como que a ideia surgiu e o momento em que isso apareceu, né? Foi uma conversa entre a gente, mas eu vou aproveitar aqui meu lugar de fala, minha ordem, para falar um pouquinho da estrutura, né? Porque eu acho esse um aspecto muito interessante do livro, né? O livro, ele congrega uma série de análises que, na verdade, são análises que mobilizam marcos teóricos muito distintos, né? Marcos analíticos muito distintos. Então, isso traz um ganho do ponto de vista da densidade do conteúdo e das possibilidades de a gente abordar sobre diversos aspectos também essa experiência dos 2 primeiros anos do governo Bolsonaro no Brasil, né? Então, o livro ele tem mais de 30 capítulos, né? E a gente organizou, esses capítulos foram organizados em 6 sessões. Então, tem uma sessão inicial, Caio, em que a gente apresenta uma discussão mais geral, né? Uma discussão aí que vai confrontar o bolsonarismo com uma dupla natureza, o bolsonarismo enquanto movimento, o bolsonarismo enquanto forma de governo, né? E essa é uma concepção que atravessa o livro todo, né? E vários outros capítulos acabam apontando, né? Essa questão acaba transbordando em vários outros capítulos. Depois tem uma sessão dedicada à análise da relação entre os poderes, né? Quer dizer, analisar o governo Bolsonaro a partir da sua relação com o Congresso Nacional, também com os partidos políticos, com o Supremo Tribunal Federal, e ainda a gente também tem espaço nessa sessão para falar de novas dinâmicas federativas que se estabeleceram nesses 2 primeiros anos do governo Bolsonaro, né? A terceira sessão do livro é uma sessão dedicada a pensar a burocracia de controle e os militares, né? São além de 2 outras importantes instituições do sistema de justiça, que é a Polícia Federal e o Ministério Público,
né? A quarta sessão se dedica ao campo de políticas públicas, e aí existem capítulos sobre os mais diversos setores de políticas públicas: saúde, educação, meio ambiente, segurança pública, distribuição de renda, direitos humanos e minorias, né? As reformas trabalhistas e previdenciárias, e também política externa e política econômica. Uma quinta sessão ainda que vai falar de novas formas de representação e do destino da participação política, né? E também sobre diversas inflexões dos movimentos sociais e de elementos de cultura política, né? Valores democráticos, preferências políticas, religião, novas lideranças evangélicas, enfim. E, por fim, a última sessão, ela ainda traz aí análises da relação do governo Bolsonaro com a imprensa, né? Que é outra característica dessa experiência inicial do governo Bolsonaro, e também o uso das redes sociais, a questão das fake news. Então, é um livro que se pretende, digamos assim, né, um livro que aborda aspectos muito distintos, né, de um determinado fenômeno social, de um determinado fenômeno político, né, e que então que faz isso, ou que busca fazer isso de forma muito plural, aí, congregando cientistas políticos, sociólogos, economistas, o pessoal das relações internacionais, antropólogos, né, tá todo mundo aí reunido nesse esforço analítico em torno dos 2 primeiros anos do governo Bolsonaro. E eu acho que o mais interessante é que, embora tenha uma diversidade de abordagens, né, como a Marjorie falou, e não só de abordagens pela embocadura profissional de cada um deles, né, mas também porque é uma diversidade enorme de abordagens teóricas, pontos de vista teórica, de mesmo posições políticas, etc., há uma unanimidade em relação a todos os aspectos analisados do governo Bolsonaro, né? Todos os autores apontam que nós estamos piores hoje do que nós estávamos no passado recente, né? Não tem nenhuma área do governo Bolsonaro que a gente esteja melhor do que a gente já teve, né? E isso foi uma coisa que nos chamou muito a atenção, tanto é que o nome do livro veio depois da gente receber os artigos, né? Porque houve esse consenso, né? Embora a diversidade de abordagens, que é realmente um retrocesso do governo Bolsonaro nos 2 primeiros anos, né? O livro tenta cobrir esse período, os 2 primeiros anos do governo Bolsonaro, e ainda terão mais 2, né? Eu brinco com a Marjorie que a gente já precisa começar a pensar no outro livro para organizar nos 2 anos, embora nada aponte aí, por enquanto, que o cenário de melhor. Eu acho que vai continuar na mesma toada aí, esse governo Bolsonaro, que parece, né, como vários autores mostram, mais um governo de desconstrução do que de construção, né? Fábio, interessante, né? Você justamente coloca esse ponto que eu acho mesmo fundamental. Vou voltar a palavra ao Caio, mas só reforçando isso. A gente encerra a apresentação do livro, os organizadores, né, Fábio, até com uma espécie de brincadeira com os leitores, né, porque os diagnósticos, eles não são otimistas, e os diagnósticos não são positivos, e os prognósticos não são muito otimistas, como o Fábio falou, né? Então a gente, na verdade, encerra a apresentação justamente dizendo que, em geral, os organizadores desejam, né, aos leitores que tenham uma boa leitura, e a gente brinca que o desejo mais apropriado nesse caso é o de coragem, né? Mas, Caio, a leitura é leve, embora densa, né? Mas é uma leitura leve, numa linguagem apropriada para o grande público, para uma audiência ampla. Acho isso importante também, né, Fábio, de colocar, porque não é uma linguagem hermética, né? Foi solicitado, inclusive, a todos os autores, aqueles que colaboraram com a gente na construção dessa obra, né? O nosso público-alvo, né? É um público ampliado, é uma audiência ampliada. A gente não está falando com cientistas, a gente não está falando com acadêmicos, né? Então, as análises são academicamente fundamentadas, né? Mas a linguagem utilizada, ela justamente serve para atingir essa audiência mais geral. Então, não se assustem, é preciso coragem, porque não há muito de positivo a se dizer, como o Fábio ressaltou, né? Mas é um livro super acessível, assim. Uhum. Muito bom. Eu sei que vocês escreveram cada um sobre uma instituição política brasileira, né? A Procuradoria-Geral, no caso do Fábio, e o STF, no caso da Marjorie. Se vocês quiserem falar um pouquinho sobre o texto de vocês e a relação disso com o contexto mais amplo do governo Bolsonaro nesses 2 anos.
acho que pode começar pela Marjorie, ou não sei, vocês que sabem. Tá bom. Marjorie. Tá bom. O meu capítulo ele foi escrito em coautoria com o Lucas Magalhães e a gente aborda um pouco a posição, né, o papel que o Supremo Tribunal Federal desempenhou nos 2 primeiros anos do governo Bolsonaro, né? E o nosso arco de análise ele parte daquela declaração que o filho do Bolsonaro faz ainda antes do Bolsonaro se eleger, né? Vocês devem lembrar, isso ficou amplamente circulou, né? Aquele vídeo dele dizendo que para fechar o Supremo Tribunal Federal basta um cabo e um soldado. Né? E a gente toma isso como marco inicial da análise porque a gente acha muito significativo do conjunto de relações que vão se estabelecer entre o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto depois que Bolsonaro é eleito. Né? Então, nesse arco de análise, o que a gente vai apontar é para o recrudescimento de uma tensão entre o Supremo e o Palácio do Planalto, Caio, que, na verdade, é uma tensão que beirou crises institucionais seríssimas em alguns momentos, né? E que, infelizmente, ela não está restrita à relação entre o STF e o Palácio do Planalto, né? O modo de governar do Bolsonaro, isso vai aparecer em diversos outros capítulos, eu chamo atenção aqui para aqueles capítulos que tratam do poder executivo, o modo como Bolsonaro constituiu e organizou o próprio o gabinete, né, e a presidência, os capítulos que tratam do Congresso Nacional, né, quer dizer, o Bolsonaro, de certa forma, constituiu um modo de governar, né? Que é um modo de governar que a um só tempo subverte aquele modelo do presidencialismo de coalizão, né? Mas não traz nada de positivo do ponto de vista da governabilidade, quer dizer, a gente não avança dos limites que o presidencialismo de coalizão já nos impunha, bem pelo contrário, a gente vê uma crise generalizada da relação entre os poderes, e isso aparece no capítulo com o Lucas no que diz respeito ao Supremo Tribunal Federal, né? Então, a gente vai retomando inúmeros episódios no âmbito dos quais o Palácio do Planalto fez crescentes ameaças, né, mobilizando uma base social que é bastante resiliente, né, mas que é minoritária, ali em torno de 20% de apoiadores do Bolsonaro. Então, mobilizando uma base social e uma base também política minoritária, né, que muito centrada no núcleo de organização do governo, e de forma crescente foi mobilizando essas bases para promover ataques ao Supremo Tribunal Federal, que, no fundo, são ataques às instituições democráticas, né? Então, a gente vai apontar para esse movimento do Planalto em relação ao STF, que, de resto, é um movimento parecido com o movimento que o governo fez em relação ao Legislativo também, e, por outro lado, vai apontar para o modo como o Supremo Tribunal Federal também lidou com essas questões, né? Então, a gente chama atenção para o fato de que o Supremo, não obstante isso, foi capaz de assumir uma posição importante na gestão da pandemia, né? E que o Supremo conseguiu avançar também com uma série de inquéritos, uma série de investigações que envolvem aí, né, esse núcleo familiar do presidente Bolsonaro e que envolvem aí também um núcleo de apoiadores mais fiéis e mais leais, né? Então, essa tensão, né, ela foi nesses 2 primeiros anos, ela foi recrudescendo, cresceu, chegou às raias, como eu disse, de um verdadeiro desarranjo institucional, envolvendo muitas vezes a ala militar do governo, inclusive, né? O Bolsonaro, num dado momento, fez um movimento para tentar retomar relações mais harmônicas, né? Se aproximou do centrão já ali no final dessa primeira fase, né? Ali passados um pouco os 2 anos do seu governo. Então, ele se reaproxima do centrão, e o que a gente argumenta no capítulo então, que isso tem algum impacto para arrefecer os ânimos, né? No sentido não de que se superam as crises, né? Mas no sentido de que esse movimento, com todas as dificuldades que o Bolsonaro tem, mas esse movimento que o Bolsonaro faz em busca de construção de algum apoio mais sedimentado no Congresso, vai trazer impactos também na relação com o Supremo Tribunal Federal, e a expressão maior disso é a indicação do Cássio Nunes, né, que certamente, e por isso é o nosso ponto final de análise no capítulo, né, para mostrar essa curva, né, a indicação do Cássio Nunes é um pouco a expressão desse movimento do Bolsonaro para tentar retomar um pouco uma lógica um pouco menos combativa, conflitiva e violenta, né? O Cássio Nunes vem como uma indicação já negociada com o Centrão, né? Vem pelas mãos do PP, certamente não era a preferência,
mais imediata do Bolsonaro, que vinha falando desde o início do governo que queria alguém terrivelmente evangélico, né? Um leal seguidor, né? Mas, enfim, é isso. Vai precisar compor, na verdade, com o Senado Federal, como o processo de indicação demanda, né? E aí chega-se no nome do Cássio Nunes como expressão desse movimento do Bolsonaro aí para tentar já equilibrar um pouco as coisas, né? De resto, não supera o conflito, mas naquele momento do final dos 2 primeiros anos se chega a um momento um pouco mais confortável da relação entre o Supremo e o Palácio do Planalto do que se havia tido até então, desde que o Bolsonaro assumiu. É um pouco por aí que vai o capítulo que eu tive o prazer de escrever com Lucas Magalhães. Uhum. Muito bom, eu tenho umas coisas para perguntar, mas antes eu queria passar para o Fábio também falar sobre a Procuradoria, né? Ele faz uma comparação desde o Fernando Henrique até o atual procurador. Caio, eu estudo o Ministério Público há muitos anos, né? Desde a década de 90 eu estudo o Ministério Público. E esse capítulo, embora eu fale sobre o Ministério Público um pouco mais geral, tem um foco, acho que a grande novidade talvez seja a análise do PGR, né? Do Procurador-Geral da República, o chefe do Ministério Público da União, do Ministério Público Federal. Eu vou mostrando que a mudança na forma de indicação do PGR influencia na atuação desse PGR, né? Então, eu lembro que no governo Lula, no governo Dilma e, em certa medida, no governo Temer, se passou a adotar uma forma de indicação do PGR baseado na lista tríplice votada pelos próprios membros do Ministério Público Federal. Então, os membros do Ministério Público Federal escolhiam 3 nomes, apresentavam ao presidente, e o Lula e a Dilma nem viam os outros 2 nomes menos votados. Eles automaticamente indicavam o mais votado. O que isso gerava? Gerava que o Procurador-Geral da República, que tem um mandato de 2 anos e pode ser reconduzido, ele começasse a ficar mais preocupado em agradar os seus próprios colegas, né, para conseguir votos para entrar na lista tríplice, do que o presidente da República. Porque o presidente da República, né, tanto o Lula como a Dilma, de certa forma, abriram mão, né, do direito, do dever de indicar o Procurador-Geral da República. Então, isso assegurou nos governos do PT procuradores gerais com muita independência em relação ao governo, né? E acho que não foi à toa que esses procuradores gerais tiveram um papel muito duro contra o governo, vamos dizer assim, né? Tanto no chamado mensalão, quanto na Lava Jato, porque eles tinham muita autonomia em relação ao presidente, eles tinham que se preocupar com seus colegas, não com o presidente. O que fez o Bolsonaro, que não tem nada de legal, na verdade é o que está na Constituição, ele não considerou a lista tríplice, né? Ele passou a indicar na forma prevista na Constituição, que é o seguinte: o presidente pode escolher qualquer integrante do Ministério Público da União e tem que ser aprovado pelo Senado. Só que o Senado sempre, né, a tendência é concordar com o presidente. Então, o que eu chamo a atenção é o seguinte: o que é importante aí? Que esse procurador-geral, que no caso é o Aras agora, que quer ser reconduzido, né, a recondução vai ser agora em setembro, ele tem que agradar a quem? Ele tem que agradar não mais os seus colegas, como era na época do Lula e da Dilma. Ele tem que agradar ao presidente, porque é o presidente que chamou de novo para si o poder, né, o direito de indicar o Procurador-Geral da República. Então, o Aras ele é relativamente menos independente do que por exemplo, foi o Janot na Dilma. Por quê? Porque o Aras, para continuar sendo Procurador-Geral da República, ele depende da indicação direta do Bolsonaro, né? Então, a gente está vendo esse tipo de atuação. Toda hora tem gente criticando aí o Aras, que o Aras senta em cima dos processos contra o Bolsonaro, né? Não ataca o governo, etc. E eu digo que, olha, não esperem muito do Aras, porque o Aras ele vai querer agradar quem tem o poder da caneta. E quem tem o poder da caneta é o presidente. Então, a tendência é ele continuar protegendo o Bolsonaro, né? E eu comparo isso, como você falou, Caio, com na época do Fernando Henrique. Na época do Fernando Henrique, o Fernando Henrique também indicava o seu Procurador-Geral da República nesses termos. Ele indicava, ele não respeitava a chamada lista tríplice, né? E o que a gente teve na época do Fernando Henrique? O chamado Engavetador-Geral da República, né? Esse era o apelido dele, porque diziam que toda denúncia que tinha contra o governo, ele engavetava e não levava adiante. Então, o Aras tem uma atuação mais semelhante com
o Brindeiro, que era o procurador-geral do Fernando Henrique, do que os procuradores-gerais da época do Lula e da Dilma, porque a forma de indicação mudou, né? E eu falo também, para concluir, que o Aras não é exatamente um engavetador, né? Porque o Aras, às vezes, ele até sinaliza, né, que algumas ações, uma certa, vamos dizer assim, mais agressividade em relação ao governo, mas claramente ele tem um limite, né? Ele nunca chega na figura do presidente. Ele vai até um certo ponto, mas na hora do presidente ele tira o pé do acelerador. Então, eu falo que se o Brindeiro, né, professor Henrique, era o engavetador-geral da República, eu falo que o Aras é o equilibrista-geral da República, porque ele se equilibra aí entre... às vezes ele avança um pouquinho, mas às vezes ele protege o presidente. Ele fica nessa postura de se equilibrando. Então, é esse um pouco o resumo Tem mais coisa, mas esse é um pouco o resumo do meu capítulo aqui no livro, que você não mostrou, mas eu posso mostrar aqui, que a capa está linda, a gente gosta muito dessa capa. Realmente. Que saiu pela Autêntica. Muito bom. Inclusive, eu tenho o Kindle dele. Eu gosto de livro físico, mas eu acabei comprando o Kindle dessa vez por conta até da pressa, né? Já pode comprar e já começar a ler. Então, quem tiver interesse pode comprar tanto na versão impressa quanto na versão eletrônica também. E realmente está linda a capa. Eu queria fazer uma pergunta agora, aproveitando a ocasião, né, que a gente está assistindo aí a CPI. Como que vocês estão vendo as possibilidades disso? Se isso pode abalar de alguma forma o governo, ou se a gente vai assistir só um novo equilíbrio aí entre o que está acontecendo, entre as diversas forças políticas lá em Brasília, né? E vai acabar que não vamos ter um resultado mais contundente, né, com relação a essas investigações. O que vocês podem ajudar aí a gente a pensar, fazer um diagnóstico desse momento atual aí da CPI? Caio, eu acho que essa CPI pode até arranhar o governo, mas não chega a derrubá-lo, não. E isso tem um pouco a ver com as próprias análises a respeito de interrupção antecipada de mandato, né? O que os nossos colegas apontam é para o fato de que é importante que você tenha no Congresso Nacional uma base de apoio, coisa que o Bolsonaro, e a gente já falou aqui, falhou flagrantemente em constituir, né? E eu até posso falar um pouco mais sobre isso, mas é importante também que tenha gente na rua, né? Para derrubar um governo. Né? É isso que eu quero dizer. Eu sei que o Fábio tem falado muito sobre isso, eu vou deixar o Fábio falar um pouco mais sobre isso, se você me permitir, eu vou falar um pouco, porque eu acho que isso tem a ver com algumas análises do nosso livro também, e que é interessante pontuar, vou falar um pouco sobre essa dificuldade que o Bolsonaro tem na relação com o Congresso Nacional. Né? Eu até adiantei quando apresentava o meu livro aqui, né, o fato de que essas crises políticas sucessivas, né, todos esses colapsos administrativos, os problemas de coordenação, né, interna do gabinete, enfim, né, o imobilismo, desarticulação do governo podem ser vistos aí como uma própria escolha que o Bolsonaro fez. A gente disse, o Bolsonaro não aderiu ao presidencialismo de coalizão no primeiro momento, né? Então ele não usou a montagem do seu gabinete como uma forma de construir apoio no Congresso, né? E isso lhe trouxe enormes custos de governabilidade, né? Quer dizer, dificuldades para avançar com as suas próprias agendas, né? E diante da crise sanitária que se estabeleceu aí com o Covid-19, isso ganhou tons dramáticos, não é verdade? E aí a gente falava também aqui, quando falava do STF, que chegou, num dado momento o Bolsonaro parecia haver cedido um pouco para aquele modelo mais usual de governabilidade, que é do presidencialismo de coalizão, né? Então ele busca o centrão e tenta aí se rearticular. Né? Mas naquele ponto já estava bastante difícil para o Bolsonaro fazer isso, os recursos já eram escassos, tanto do ponto de vista do orçamento, quanto do ponto de vista da própria distribuição de cargos, porque ele havia organizado o gabinete de uma certa forma, e a entrada agora do centrão na reorganização desse gabinete ampliava, né, uma série de conflitos aí internos. Né? Então, eu acho que isso, por que eu estou retomando isso, Caio? Para te dizer o seguinte, eu acho que a CPI acaba, na verdade, expressando um pouco essa dificuldade, primeiro, né, esse movimento tardio que o Bolsonaro
faz para tentar construir uma base de apoio no Congresso, né? Já com baixos recursos, né? E todos os limites que ele teve, quer dizer, embora ele tenha feito um movimento nesse sentido, né? Ele não conseguiu de fato, digamos assim, com isso, acomatar todas as lacunas, né, que ele já tinha construído pela forma como governou nos 2 primeiros anos. Então, acho que a CPI é um pouco expressão disso, né? Quer dizer, mesmo depois de ele ter sinalizado junto ao Centrão, se aproximado do Centrão, ainda assim uma CPI se estabeleceu contra o governo, né? Não é nada positivo, isso não é um dado positivo para o governo, isso mostra a dificuldade que o governo tem de ter apoio no legislativo, né? Por outro lado, é uma CPI que também dificilmente vai gerar resultados mais contundentes do ponto de vista da interrupção do mandato dele, né? E aí eu tributaria isso um pouco a essa outra dimensão aí que eu vou pedir para o Fábio explorar mais, porque eu acho que ele de fato tem melhores condições de fazer isso, tem estudado bastante isso, né? Que é a falta de possibilidade de uma mobilização popular mais contundente em torno da interrupção antecipada, né? Quer dizer, a gente já teve crimes de responsabilidade, a gente tem as pencas, né? São várias as listas, quer dizer, já se debateu muito isso. Eu e o Fábio escrevemos, eu acho, não lembro se foi para o Estadão ou para a Folha, a gente fez uma coluna pensando, né? Chegou um dado momento em que parecia de fato que Bolsonaro seria empichado, né? Então, o que eu estou querendo dizer assim, já em vários momentos a possibilidade se colocou, mas sempre falta um elemento. Então, a CPI me parece um pouco mais do mesmo nesse sentido. Um outro momento em que o governo é questionado, um outro momento que se tensiona, agora com um mecanismo distinto, mas, enfim, já se fez isso via Supremo, já se fez isso pressionando o presidente para ver se abria o processo de impeachment, agora se faz através de uma CPI. Já, em muitos momentos já se tentou pressionar o governo para ver se, de fato... Exatamente, PGR, né? Então, me parece nesse sentido um pouco mais do mesmo, porque eu acho que segue faltando o mesmo elemento fundamental, que é essa pressão popular, não acha não, Fábio? Não, que a literatura que trata de impeachment, quer dizer, na verdade, um nome específico fala isso muito explicitamente, que é o Pérez Linhan. Ele fala que a condição, vamos dizer assim, a variável mais importante para o processo de impeachment, né, para interrupção de mandatos presidenciais antes do final previsto, e isso ele estudando vários processos de impeachment na América Latina, é o povo na rua, né? É o povo na rua que meio que desencadeia um processo. O povo na rua movimenta, o parlamentar observa o povo na rua e percebe que, opa, então não é tão bom apoiar esse governo, e aí começam a fazer uma aliança com a imprensa e tem uma espiral que derruba o presidente. A ironia, né, se pode falar em ironia, é que o governo Bolsonaro, de certa forma, está protegido pela pandemia. Como não é possível, nesse momento, mobilização, até porque a esquerda está muito comprometida com o isolamento, né, não tem mobilização e, portanto, falta esse elemento que a literatura mostra que é fundamental para desencadear o processo, que é povo na rua. Então, eu concordo com a Marjorie, eu acho que impeachment aparentemente saiu da agenda, também não vai dar mais tempo, eu acho, né? Então, se há uma expectativa de retirar, pôr um fim a esse governo em 22, né, nas eleições, né, tem que votar e votar eventualmente para outros candidatos, caso sejam críticos a esse governo, né? E eu acho que a CPI abala, mas não derruba o governo, né? É lógico que é mais um elemento de desgaste, mas não tem força para derrubar. E reforça um pouco essa sensação que dá, e a gente, de certa forma, vários autores falam isso um pouco no livro, né? Que geralmente governos eles tentam ampliar o seu canal de diálogo, né? Um presidente da República ele busca falar para todos os brasileiros, né? O Bolsonaro não, parece que ele faz uma estratégia de falar só para os convertidos. É como se ele tivesse desistido de falar com todo mundo e ele fala lá para os 25%, 30%, né? Entre 20% e 30% que as pesquisas mostram que o apoiam, e ele fala para esse povo. Então, ele vai radicalizando esse discurso, alimentando esse povo. Talvez a estratégia dele seja com 25%, 30% eu tenho grande chance de segundo turno, né? Vou para o segundo turno e aí a gente vê como é que faz o segundo turno. Se for o Lula, então, a gente tenta aí resgatar um antipetismo tal, e quem sabe, uma reeleição. Porque a sensação que eu tenho é isso, que o Bolsonaro desistiu de falar para a população. Né? Ele não fala para os brasileiros. O Bolsonaro fala só para os convertidos. Então, a CPI vai reforçar
provavelmente a lista de se não crimes, pelo menos de barbaridades que esse governo anda fazendo, né? Mas não o suficiente para derrubá-lo. Vai ter, para quem é contra o governo, né? A grande maioria que está se construindo, vai reforçar a convicção, né? No sentido de que esse governo realmente comete muitos erros, é um misto de incompetência com um plano né? Genocida. E agora, por outro lado, aqui tem uma camada da sociedade brasileira que parece que não quer enxergar e vai continuar, né, acreditando que o Bolsonaro é um mito independente da CPI. Então, eu diria, ela reforça convicções dessa CPI, né? Ela vai reforçar a convicção da maioria, da imprensa, dos democratas, da sociedade, que são contra o Bolsonaro, né? A gente vai ter mais argumentos, porque eu me incluo daqueles que eu acho esse governo lamentável, e aqueles que apoiam o governo vão, de novo, falar que é insuficiente. Mas ele está protegido, de certa forma, porque a gente está num momento que a gente não pode ir para a rua, né? Então, acho que qualquer plano de alternância, né, de término desse governo, vai ter que esperar em 22 as eleições. Ô, Caio, você me permite só fazer um ponto? Acho que o Fábio traz uma coisa muito interessante na fala que estava ficando de fora e que talvez não deveria, né? Que eu acho que a gente tem uma mudança fundamental no cenário também que tem a ver com o retorno do Lula para a cena política, né? Talvez isso dê um tom um pouco diferente na CPI em relação aos mecanismos anteriores, das tentativas anteriores de interromper o governo do Bolsonaro de forma antecipada, né? Porque a CPI se converte também um pouco em palco já para as eleições, né? Vários políticos ali, acho que talvez o caso do Renan Calheiros seja o mais evidente, né? O Renan Calheiros na CPI, ele tem a chance, né, de se recolocar aí na disputa eleitoral, né? Então, vários estão aproveitando da CPI, muito mais olhando já para o futuro. Acho que é isso que é legal que o Fábio coloca, assim, que você agora tem um momento em que talvez nem dê mais tempo para o processo de impeachment e etc. Então, a CPI é muito mais um mecanismo de desgaste do governo, né? Mas muito propriamente também já mirando para frente. Acho que o retorno do Lula para a cena política, a decisão do Supremo Tribunal Federal de declarar o Moro suspeito, né? E de anular as condenações do Lula, devolvendo a ele a condição de elegibilidade, né, faz com que a correlação de forças toda se altere. Quer dizer, agora tem alguém que aparece nas pesquisas com condições de fato de derrotar o Bolsonaro, algo que não estava posto e não estava claro, né, até antes da decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, quando vem a CPI, me parece que a CPI ela mantém essa dimensão de desgaste do governo, mas ela também se apresenta como um importante palco para que aqueles políticos ali possam se mostrar para o eleitor já em função das possibilidades de escolha das eleições de 22. Né? Então, acho que tem duas audiências, né? Eu acho que agora esse eleitor de 22 e talvez os esforços, então, eles estejam mais voltados para o futuro do que propriamente para o passado. Né? E acho que a CPI é um pouco esse espaço também. Assim. Uhum. E quanto ao Lula, o STF tem uma importância desde a sua condenação, né? Porque tudo isso aconteceu, né, o fortalecimento do Moro, né, como um juiz de primeira instância que conduziu toda a Lava Jato, isso já vem sendo questionado pela defesa desde o início, né? Para não falar no antecedente disso, que foi o mensalão, que foi uma ação originária, né, do STF, que foi toda ela... O STF ali começou a ser um protagonista, né, político, porque até então, na sociedade brasileira, as pessoas pouco conheciam quem eram os ministros do STF, tudo. Do mensalão para cá, eles passaram a ser figuras notoriamente conhecidas, estão no dia a dia da imprensa, as pessoas falam os nomes... As pessoas sabem mais o nome dos 11 ministros do que a escalação dos 11 jogadores dos seus times. Eu aposto. É verdade, sim. O futebol entrou, a política se tornou, de fato, ocupou o lugar do futebol, né? Nesse sentido. Com certeza. Eu tenho uma última pergunta. Você pode falar disso. Sim, pode, se quiser comentar isso que eu falei, depois eu tenho mais uma pergunta também. Tá.
Não tenho dúvida, assim, acho que o nosso processo constituinte já garantiu muita independência e muito poder ao Poder Judiciário de um modo geral, né? Acho que isso se explica até historicamente, era um momento de redemocratização, toda uma preocupação com efetivação de direitos, né? E a gente tinha historicamente um desequilíbrio dos poderes pró-executivo, né? Então ali teve reforços tanto do legislativo quanto do judiciário, então o judiciário sai bastante fortalecido e nesse cenário Supremo, evidentemente, bastante fortalecido do processo constituinte, mas sem dúvida nenhuma que nos anos posteriores o Supremo também atuou para ele próprio ampliar suas competências, ampliar seus mecanismos de poder e se colocar numa posição cada vez mais central, né, na cena política nacional. E aí você está corretíssimo, Caio. Com o mensalão, a gente tem eu não diria que é a origem do protagonismo, porque eu acho que a gente tem que chamar atenção para um protagonismo do Supremo Tribunal Federal no que diz respeito ao avanço de uma pauta bastante emancipatória no campo de direitos, principalmente direitos de minorias, direitos ligados a questões de reconhecimento, populações indígenas, né, questões raciais, questões de gênero, questões de sexualidade, populações indígenas, meio ambiente. A gente tem já um avanço do Supremo Tribunal Federal nesse ponto, mas o mensalão ele é um ponto de inflexão porque o Supremo passa a assumir um protagonismo no desempenho de uma função que é até secundária dele, que é o exercício da jurisdição penal. Né? Você lembra bem, uma ação originária, né? Ação Penal 470. Né? Então, o Supremo que já tinha um protagonismo judicial, a gente pode dizer, no campo da ampliação e complexificação da cidadania, ele passa a assumir agora um protagonismo lidando com essa lógica de patrimônio público, de corrupção e etc., e na esfera criminal. Né? E isso, de fato, também foi constitutivo da Lava Jato. Eu e Fábio acabamos de publicar um artigo na revista Dados, em que a gente mapeia, né, um conjunto de modificações institucionais que redundaram na construção da Lava Jato como a expressão de uma estratégia de combate à corrupção. E o Supremo é um desses elementos que a gente vai abordar ali forçosamente. Né? As mudanças de jurisprudência que o Supremo vai avançar, as possibilidades que o Supremo vai abrir com essas mudanças de jurisprudência para uma atuação absolutamente discricionária da base do judiciário, ali no caso do Sérgio Moro. Né? E agora o Supremo, então, tenta retomar um pouco essa ele foi muito criticado por isso, num dado momento, né? Tenta retomar um pouco a confiança em si, a sua legitimidade, refaz, de fato, algumas injustiças, né? Assim, quer dizer, não há dúvida de que essa decisão é fundamental, né? Essa decisão em que o Supremo anula as condenações e declara a suspeição do Moro, mas o Fábio costuma dizer uma coisa e ele tem toda a razão, né? É lamentável que, na verdade, a gente tenha chegado a esse resultado por elementos absolutamente contingenciais. Se não fosse o hacker, né, Fábio? Quer dizer, não dá para a gente dizer propriamente as instituições é que estão funcionando e o Supremo, então, aprendeu, né, um aprendizado institucional e o Supremo... Não é só disso que se trata. A gente tem um elemento externo absolutamente contingente, né, e que foi fundamental. Se não houvesse o hacker, se não houvesse o acesso àquelas conversas privadas ali, né, dificilmente nós teríamos a modificação daquele cenário. Então... Ou seja, as instituições não foram suficientes para brecar os abusos cometidos, em especial da Lava Jato. Né? Se dependesse Exato. Só das regras, né, institucionais, as regras formais e informais que existem no país, não seria suficiente. Teve que vir um meteoro, uma coisa não planejada para se fazer justiça, né? Porque, obviamente, o que a Vaza Jato e a Spoofing revela era uma relação absolutamente inadequada entre o juiz e o Ministério Público, né? Juiz e Ministério Público combinando estratégias contra um réu. Isso não é admissível, independente de quem seja, né? Você pode não gostar do Lula, não é essa a questão. A questão é um princípio da democracia. Você tem que ter uma justiça imparcial, você tem que ter um Ministério Público independente do juiz, etc. E naquele processo você não teve. Então, foi um acaso. Agora, para contar também, Caio, que a gente conta essa evolução institucional do Supremo, né? Como é que o Supremo foi construindo, não só nesse artigo que a Majorri está citando, que saiu nessa revista acadêmica, que é a revista Dados, né? Que acabou de sair, saiu anteontem,
né? Não sei que dia vai ao ar aqui, mas saiu faz pouquíssimo tempo, um artigo que a gente escreveu sobre o tema, mas a gente também acabou de terminar, mandando para a editora agora, um livro sobre a Lava Jato, né? Em um dos capítulos, a gente justamente mostra como é que essa evolução institucional do Supremo ao longo do tempo para se transformar nisso que você está chamando aí, né, Caio? Acertadamente, observando esse protagonismo do Supremo. A gente conta isso. Então, daqui a, quem sabe mais para frente, a gente faz outra conversa, Caio, mas daí para divulgar o outro livro, que é sobre a Lava Jato, que vai sair pela Autêntica também. Muito bom. E o artigo, depois vocês me mandam aí o link que eu ponho também na descrição do vídeo aqui, para facilitar o acesso. Eu tenho uma última pergunta para fazer. Eu sei que essa pergunta é imensa, tem muita gente discutindo isso, mas é a relação do que acontece aqui no Brasil com outros lugares, né, dessa ascensão da nova direita e, sobretudo, o governo Trump nos Estados Unidos. Que eu vejo algumas pessoas dizerem que o Trump foi derrotado nas urnas, mas o trumpismo não. Quer dizer, o jeito de governo fora da política institucional, que é no Twitter, enfim, né, no submundo das redes sociais, o negacionismo e tudo isso continua e forte, e que tem a possibilidade de o governo Trump voltar, ou no figura dele, ou alguma outra coisa, outra pessoa. E aqui no Bolsonaro talvez algo assim também exista, quer dizer, pode ser que o Bolsonaro não ganhe e seja derrotado, mas o bolsonarismo talvez continue por um bom tempo, e eu queria perguntar o que vocês acham sobre... São duas perguntas em uma, né? A relação do Brasil com o externo e a diferença entre o governo Bolsonaro e esse bolsonarismo mais enraizado, né? Que veio crescendo há mais tempo e que tem a ver com milhões de outras coisas. Bom, Caio, rapidamente, assim, acho que são muitas camadas mesmo, como você bem alertou, né? Muitas camadas dessa discussão, assim. Mas, assim, a sua questão coloca uma coisa fundamental, que é a experiência brasileira não é uma experiência única, né? Ao contrário, a gente pode inserir a experiência brasileira numa experiência que tem uma escala, talvez mundial, né? E uma outra coisa que você coloca que é super interessante, que é essa dupla dimensão, né? No fundo, nesse sentido, a gente pode colocar a experiência brasileira como uma experiência de erosão da democracia, né? E aí a gente pode tomar a democracia em duas perspectivas. Propriamente uma erosão da democracia que se dá tomando democracia como instituições, né? Então, desde dentro, né? E essa é uma característica desse processo em nível mundial, diferentemente do que a gente via antes, os retrocessos democráticos não se dão mais com tanque na rua, por meio de golpes ou assaltos institucionais, né? De dentro para fora, essas instituições vão erodindo, né? Essa é uma dimensão da erosão democrática, e o Brasil sem dúvida, acabou infelizmente, né, se filiando a essa experiência que também se apresenta em outros países. Nos Estados Unidos, claramente, a eleição do Trump é um exemplo disso, né? Agora, a outra dimensão, que é o que você estava chamando de trumpismo e que a gente pode chamar de bolsonarismo, né, também é a expressão da erosão democrática se a gente toma a democracia do ponto de vista da cultura política, né, os valores democráticos. E aí, talvez, isso que você chame atenção quando você fala, né, do negacionismo, do autoritarismo, da cultura de cancelamento, da violência que se expressa, na verdade. Nesse ponto, o livro traz isso também. A gente fala degradação, a gente fala retrocesso democrático e degradação política, né? Que tem, no fundo, essa experiência violenta fundamental, né? Que não é a do conflito que é próprio da política, né? Mas é a da violência, do apagamento do outro, do silenciamento do outro, né? Essa violência como cultura política, isso aparece no livro em várias passagens, né? Então, essa violência como cultura política, né? Ela talvez ainda demore um pouco mais, digamos assim, para ser trabalhada, né? Então, é claro que resgatar a democracia no nível institucional é fundamental para que a gente tente resgatar também, nessa dimensão da cultura, valores democráticos. Se a gente não tiver democracia no nível institucional, a gente não vai ter, né, uma cultura democrática propriamente reinando, né? Então, são duas dimensões que, evidentemente, que elas conversam entre si, né? Mas você tem toda a razão, elas não necessariamente são superadas no mesmo ponto. Eu diria que talvez a derrota do Trump nas urnas ela sinalize a possibilidade que nós temos, né, de daqui a algum tempo resgatar valores democráticos que, de fato, continuam sob tensão por essa cultura
política violenta, antidemocrática, opressiva, silenciadora, né? E aí, tanto lá como aqui, né? Acho que aqui a gente tem esse desafio também. Não sei o que o Fábio acha. Não, esse fenômeno essa deterioração da democracia, né, essa perda da qualidade, essa ruína da democracia por dentro, é uma característica que a literatura também está apontando, né? Você vai na seção de ciência política, de política, qualquer livraria, você vai mais ver títulos como morrem as democracias, o fim da democracia, né? A gente, né, os cientistas políticos, até uns anos atrás, a gente estava muito otimista, né? A gente acreditou que a democracia era uma tendência mundial e que o caminho era de consolidação. Lembra o Fukuyama, que falou que era o fim da história? Era nesse sentido, a democracia era um grande consenso. Veio uma onda aí de vários países experimentando retrocessos democráticos, né? Estados Unidos, Turquia, Polônia, Brasil, Hungria, né? E vários outros países onde partidos mais conservadores também crescendo. França, Alemanha, né? Os países nórdicos, Dinamarca. Então, há algum fenômeno aí acontecendo no mundo, não é uma exclusividade brasileira, né? A literatura, há várias tentativas para explicar por que aconteceu esse fenômeno. Eu não vou aqui me arriscar, mas eu quero chamar um sopro de otimismo aqui, talvez, Marjorie, que é a importância das eleições de 22. Porque se em 22 os brasileiros, de forma pacífica, né, votarem e tirarem o governo, ou seja, votarem contra o Bolsonaro e votarem em outro candidato, e esse outro candidato assumiu, a gente, em perspectiva histórica, a gente vai ter que falar que talvez um governo autoritário, não respeitador das regras do jogo, etc., como o governo Bolsonaro, foi, na verdade, uma exceção, um ponto fora da curva de uma história de consolidação democrática, né? Como um pouco os Estados Unidos, porque nos Estados Unidos, embora o trumpismo esteja vivo, é claro que você não mata um fenômeno desse de uma hora para outra, mas o Biden está governando, né? O Biden está governando, está fazendo políticas agressivas, no bom sentido, né, de recuperação da economia, de vacinação, etc. E o trumpismo, que também ameaçou, está quietinho, ele está conseguindo governar, né? Então, esse meu sopro de otimismo é que em 22 a gente, como infelizmente a gente, é uma piada, que a gente copiou os Estados Unidos ao eleger o nosso Trump, né? Que a gente em 22 eleja o nosso Biden, né? E que o nosso Biden, quem quer que seja, né, possa governar apesar do bolsonarismo, vamos dizer assim, né? Que as nossas instituições sejam fortes o suficientes e que se aceite a regra fundamental da democracia. Aliás, tem muitas definições de democracia que definem a democracia de um jeito muito simples. E democracia é um sistema onde se escolhe os governantes por meio das eleições e onde aquele que perde, né, o governo que perde, reconhece a derrota, vai para casa e o outro assume. É simplesmente isso. Então, o meu sopro de otimismo aqui, talvez para a gente encerrar nossa conversa, deve estar acabando, é que as eleições de 22 são muito importantes porque elas podem sinalizar que esse processo muito negativo que a gente está enfrentando tenha sido uma exceção, né? Que 22 se aceite os resultados das urnas e que se o Bolsonaro perder, ele saia pacificamente do poder, o novo presidente assuma e a gente possa tocar e organizar de novo a vida do Brasil e reconstruir, juntar os cacos desse processo, do meu ponto de vista, nefasto, que foi aí até agora essa experiência do governo Bolsonaro. E que a gente olhe para trás e isso seja um ponto fora da curva, um momento excepcional, né? E a gente vai retomar aí os trilhos da democracia a partir de 22. Eu quero ser otimista, embora o nosso livro não seja, né, Marjorie, mostre muita coisa ruim, eu em 22 eu quero manter a esperança de uns tempos melhores. Muito bom, Fábio e Marjorie, gostei muito da conversa, espero que vocês também tenham aproveitado aí para falar do livro e das ideias de vocês. E quem assistiu também agradeço. Se vocês quiserem dizer alguma última coisa aí antes da gente encerrar,
E o livro está disponível aí nas livrarias, pela internet, é bem fácil de conseguir. Quem tiver interesse, eu ponho também aqui no vídeo, na descrição, né, o link para vocês poderem comprar lá na Editora Autêntica. E eu só tenho a agradecer. Se vocês quiserem dizer uma última coisa. Também agradecer, Caio, a oportunidade de estar aqui com você e com a sua audiência, né? Apresentando o trabalho. A gente está bem feliz com esse trabalho. A gente realmente é daquelas coisas que dá orgulho, né? Assim, a gente foi um trabalho bacana de ser feito. Vou aproveitar para agradecer também a colaboração dos 35 autores, né, que escrevem. Olha, não, mais Caio, de 40, Majorri. 35 capítulos, né? Verdade, Fábio. E assim, eu posso dizer sem medo de errar que a gente está com o time de primeira linha, né? Nós temos professores das maiores universidades, das grandes instituições universitárias e de pesquisa do país, né? São renomados cientistas políticos, sociólogos, economistas, eu já falei aqui, né? Enfim, antropólogos e por aí vai. Então, acho que com satisfação, né, que estou aqui contigo e apresentando esse trabalho e queria te agradecer. É isso. Eu também queria agradecer a Majorri, ao Caio, pela troca de ideias aqui e compartilhar desse sentimento com a Majorri. Eu também gosto muito desse livro, tenho muito orgulho desse livro e desse filho, né? É uma espécie de filho. E a gente acredita que a gente vai ajudar as pessoas que lerem, que se interessarem, a entender melhor esse processo, esse momento que, como a gente tentou mostrar aqui, é um momento muito diferente, né? A gente achou que o país estava vindo num caminho, de repente teve esse solavanco, né? A questão agora é o quão grande esse solavanco, né? Se a gente consegue, o carro vai continuar andando ou se esse solavanco realmente quebrou e o carro a ponto de a gente ter que consertar, né? Vamos ver se a gente continua nessa estrada e retoma essa estrada, esse caminho da democracia, da liberdade, da tolerância, que são coisas que estão faltando no Brasil de hoje, infelizmente. Mas foi um prazer, Caio. Obrigado pelo convite, viu? Eu que agradeço e também concordo com tudo que vocês disseram no final sobre a coragem também, não é? Que vocês dizem lá no início do livro. É pessimista, mas é necessário coragem, né? Também para enfrentar isso e poder ajudar a construir algo diferente. Então, só tenho a agradecer, obrigado. Também quem assistiu a gente aqui, agradeço e fiquem ligados aí nas próximas conversações filosóficas.